pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Ana Paula, professora de Ética e Cidadania da Via Cultural. Nas últimas aulas, trouxemos dois tipos de preconceito para vocês: a xenofobia, que é contra os estrangeiros, e a misoginia, que é contra as mulheres. A professora Maiara também trouxe o racismo, que é outra forma de preconceito. Hoje, continuaremos a falar sobre preconceito, que também mata e é causa de agressões de muitas pessoas aqui no Brasil, que é a homofobia. A homofobia é um tipo de preconceito contra pessoas que têm relações homoafetivas, ou seja, pessoas que se relacionam com outras pessoas do mesmo sexo, sejam elas homens ou mulheres. Homofobia é a junção da palavra homo, que significa semelhante, igual, com a palavra phobos, que significa medo, aversão. Portanto, a homofobia é qualquer ato ou manifestação de ódio, aversão, repulsa, rejeição ou medo contra os homossexuais, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. A maioria dos preconceitos surge da desconfiança e do medo que temos do que é diferente do que nós estamos acostumados ou do que a sociedade prega. Então, para combater esse tipo de preconceito, o mais importante é a gente usar a nossa empatia, que é a gente se colocar no lugar do outro, e também o conhecimento, saber da onde esse preconceito surgiu e por quê. Então, para isso, vamos voltar um pouquinho na história. Nas civilizações antigas de Grécia e Roma, a homossexualidade era praticada por muitos e vista de forma natural. Em Esparta, em Roma, uma sociedade guerreira, os casais de amantes homens eram incentivados como parte do treinamento e da disciplina militar. Em Atenas, Grécia, a relação homossexual básica se dava no relacionamento amoroso de um homem mais velho, o Erastes, ou amante, por um jovem a quem chamavam Eromenos, amado, que deveria ter mais de 12 e menos de 18 anos. Esse relacionamento era chamado pederastia, amor a meninos, e tinha como finalidade a transmissão do conhecimento. Quanto às mulheres, se sabe muito pouco, somente que se esperava que vivessem suas vidas inteiras isoladas dos homens. Temos algumas informações a partir de fontes como a arqueologia e alguns escritos da escritora e poetisa Safo de Lesbos, de onde surgiu o termo lésbica. Mais tarde, as religiões judaico-cristãs foram as propulsoras e propagadoras desse preconceito contra os homossexuais, que era considerado um ato de perversão. A ideia por trás dessas religiões é que a sexualidade teria como única finalidade a procriação. Como o sexo entre homossexuais não resulta na procriação, este não seria natural. Porém, sabemos que a sexualidade humana é muito mais complexa do que isso. Assim como no mundo animal também, onde encontramos vários casos de homossexualidade. Um exemplo são as girafas. 9 em cada 10 casais é formada por 2 machos. O comportamento homossexual dos pinguins é um dos mais bem estudados na natureza, tendo sido iniciado há mais de um século. Os chimpanzés pigmeus compartilham 98% do nosso DNA. Eles são conhecidos por serem animais extremamente sexuais e quase todos eles são bissexuais. Além disso, usam o sexo para evitar conflitos e criar laços afetivos. Tanto o elefante africano quanto o asiático apresentam comportamentos homossexuais. Eles se beijam, trançam as trombas e montam uns nos outros. Além disso, as relações gays dos elefantes costumam ser mais duradouras do que as relações heterossexuais. A observação do mundo animal derruba a teoria de que a relação homossexual seria promíscua ou que fosse um comportamento aprendido socialmente ou uma má conduta, já que isso não se aplica ao mundo animal. Estudos mais recentes indicam que existe um componente genético comum aos homossexuais. Na verdade, são vários genes, mas eles respondem por apenas 8 a 25% da genética da pessoa. O que se sabe, porém, é que esse comportamento nasce com a pessoa e, portanto, não é uma escolha que a pessoa faz durante a vida. Exatamente por isso, é errado se utilizar o termo opção sexual, já que a pessoa não opta por esse tipo de relacionamento. Até porque
Vivendo numa sociedade preconceituosa como a nossa, que dificulta e muito a vida dos homossexuais, por que alguém optaria por ter esse tipo de relacionamento se a pessoa pudesse escolher? Sabemos que ao longo da história, a homossexualidade foi considerada uma patologia, uma doença mental, um problema genético ou até mesmo uma aberração. E neste contexto, muitos homossexuais foram forçados a inúmeros procedimentos, bem como viverem nas clínicas psiquiátricas, castrações, amputações, torturas psicológicas e físicas até a morte. E mesmo assim, ela sempre esteve presente em nossa história. Por que alguém se sujeitaria a isso se pudesse evitar? O termo homofobia foi empregado pela primeira vez em 1971 pelo psicólogo nova-iorquino George Weinberg, em sua obra intitulada Sociedade e Saúde Homossexual, na qual afirma que as pessoas que alimentam a homofobia possuem problemas psicológicos, propondo, dentre outras medidas, a retirada do termo homossexualidade da lista de doenças. Essa situação desumana só começou a mudar a partir dos anos 80, com a descriminalização da homossexualidade por diversos países do mundo. Porém, foi somente em 1990 que a OMS, Organização Mundial da Saúde, retirou a homossexualidade do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Distúrbios Mentais, que até então a classificava como desvio de perversão. O termo homossexualismo também foi abolido, já que o sufixo ismo implica em um transtorno, algo a ser tratado. Em cerca de 80 países, a relação homossexual é considerada crime e, nos casos mais extremos, levados à prisão perpétua ou penas de morte, em detrimento de 113 países que autorizam a homossexualidade. Segundo pesquisas recentes, os países do Ocidente são apontados como os que aceitam melhor a homossexualidade, e os países muçulmanos e da África são os menos tolerantes. Infelizmente, aqui no Brasil, também foram comuns as internações de homens e mulheres em hospitais psiquiátricos, simplesmente porque gostavam de pessoas do mesmo sexo, com o objetivo deles serem curados, entre muitas aspas. Muitas vezes, essas internações eram pedidas pelos próprios parentes, que não queriam ter aberrações na família. No Hospício Brasileiro de Colônia, em Barbacena, Minas Gerais, durante décadas, homossexuais internados sofreram maus tratos, entre os quais choques e estupros, e viveram em condições subhumanas, comendo ratos e fezes e bebendo água de esgoto. Aqui no Brasil, a união civil entre homossexuais é permitida por lei desde 2011. E ela tem os mesmos direitos de um casal heterossexual. Apesar disso, o Brasil ainda é considerado um dos mais homofóbicos no mundo, porque esse índice leva em consideração as agressões e as mortes que os homossexuais sofrem. Diante disso, é válido notar que movimentos sociais dessa parcela de cidadãos, tais quais a Parada Gay, têm demonstrado que esse tipo de evento pretende denunciar violências contra o grupo, ao mesmo tempo que lutam por reconhecimento da sociedade, a criação de leis para a comunidade LGBT, a fim de oferecer a cidadania plena para todos os cidadãos. Por fim, o projeto de lei da Câmara, conhecido como PLC 122, visa incluir a homofobia no artigo sobre racismo. Ao mesmo tempo, propõe alterar a Lei 7716, que criminaliza atos homofóbicos. Bom, gente, chegamos ao final do nosso assunto de hoje. Dessa vez eu não vou pedir uma lição diferente para vocês. Eu gostaria que vocês se dedicassem aos 2 textos que eu já pedi. O primeiro sobre as mulheres e a situação da mulher na sociedade. O segundo sobre o relacionamento entre as pessoas, entre famílias, entre a sociedade, durante a pandemia do Covid-19. Tá certo? Lembre-se que vocês podem fazer textos dissertativos, vocês podem fazer poesias, vocês podem escrever músicas, inclusive vocês podem fazer desenhos ou pinturas, tá certo? Só não se esqueçam que vocês precisam entregar pra gente o mais rápido possível. A gente já vai começar a preparar a nossa exposição virtual, que já está chegando. Não deixe de fazer também os trabalhos que os outros professores estão pedindo, porque a gente depende da colaboração, do auxílio de vocês para que a gente tenha um trabalho bem legal no final do semestre, tá certo?
É isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, deem um like, ou então conversem com a gente pelo Facebook, pelo Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários os meus endereços. Podem entrar, podem fazer perguntas, podem fazer comentários, tá certo? E a gente se vê na próxima. Fiquem bem, fiquem em casa, cuidem das suas famílias e um beijo para todos.